Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast diretamente aqui dos estúdios da Assise. A Assise, Associação Comercial, Industrial e Serviços de Esteio. Nós estamos aqui na sede da Assise, que fica na rua Gravataí, número 49, bem no centro da cidade. No podcast, você pode acompanhar aí pelo canal no YouTube entrevistas com empresas, associados que trazem os seus produtos e serviços e você pode tirar aí as suas dúvidas, acompanhar, pode gravar e assim saber de todos os processos e todos os trabalhos, tudo aquilo que a Assise vem fazendo aí ao longo de 69 anos, exatamente. A Assise que representa as empresas e o empreendedorismo aqui na cidade de Esteio. Programa de hoje com oferecimento de Assise, Musicante, Líder Pan, Ótica Reis, Like Pets e 2DH e MD Marcenaria. Lembrando que nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Assise, da Associação Comercial, e hoje nós vamos conversar com os assessores de investimento. Está na hora de você pegar aí papel e caneta, porque vai ser uma grande aula de informações e conteúdo aí gratificante para que você possa crescer, prosperar nesses próximos meses e daqui para frente aí pensando no seu futuro, em tecnologia e muito mais. Conversando hoje então com o Matheus Lopes e a Laura Azevedo, assessores de investimento do Sicredi Origens. Bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Jean. Obrigado pelo convite, né? Então, estamos juntos aqui, vamos compartilhar um pouco mais de informações sobre esses temas. Vai ser uma aula então, Laura. Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, dividir, né, nesse momento um pouco turbulento aí de mercado, dividir algumas oportunidades e como a gente no Sicredi se diferencia. Então vai ser um bom papo. Falando aí do Sicredi Origens, né, ele é dividido, né, por regiões. O Sicredi Origens vem responsável por Porto Alegre, região metropolitana. Como é que funciona? É isso aí. Então hoje dentro do Sicredi nós somos 104 cooperativas no sistema como um todo, que está dividido em todo o Brasil. A gente diz que a gente pintou o Brasil de verde aí nos últimos anos. E o Sicredi Origens cobre Porto Alegre, região metropolitana, atendendo os nossos associados com todos os serviços e produtos do sistema financeiro. Matheus, a gente ouve sempre falar do Sicredi, a gente está acompanhando, quem gosta do futebol, eu sou um apaixonado pelo futebol, pelo esporte, a gente observa aí o Sicredi patrocinando, sempre envolvido com vários projetos, mas só para o nosso público entender, não é só a questão do projeto esportivo. O Sicredi já vem aí ao longo de anos envolvido com projetos, né? Sempre envolvido com o crescimento da comunidade como um todo, principalmente a questão empresarial e agora também a pessoa física. Conta pra gente qual é o foco principal, como é que está sendo inserido o Sicredi a nível Brasil, porque hoje a gente liga a televisão e já está lá o Sicredi. O Sicredi vem investindo muito, né, realmente na marca. Então, o nosso movimento de expansão atual, ele vem sendo bem representativo, né? A Laura trouxe, o Sicredi está presente atualmente no Brasil inteiro, mas já é uma instituição com 120 anos, né? Então, muitas pessoas não têm a plena informação, não pleno conhecimento sobre o Sicredi, mas começou aqui no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis. É nossa, né? Nosso chão. É daqui, né? Nós somos daqui. Então, 120 anos, Nova Petrópolis se expandindo, hoje fisicamente em todos os estados do Brasil, investindo muito em tecnologia também. Então, para que o nosso associado tenha acesso por meio de canais, por meio de aplicativo, internet, então possa se auto-atender e também contar com atendimento presencial quando necessário, né? Um ponto interessante, no Brasil somos 8 milhões e meio de associados. 8 milhões e meio de associados. 8 milhões e meio de associados. Mais de 45 mil colaboradores, mais de 200 bilhões de crédito concedido, mais de 200 bilhões de investimentos captados. E esse volume de investimentos tem uma característica bem interessante, que no último ano crescemos mais de 25%. Show. Então, isso realmente demonstrando que, além do crescimento em associados, as pessoas estão confiando no Sicredi para depositar os seus recursos, né? Isso também é um ponto bem interessante. Laura, pegando aí essa questão que o Matheus falou a respeito de 8 milhões e meio de associados, 45 mil colaboradores.
a minha pergunta ela vai exatamente na diferença do Sicredi, né? O que diferencia o Sicredi para outras instituições financeiras. Uma delas, pela quantidade de colaboradores, é o atendimento, né? Exatamente, né? Eu acho que a gente se diferencia muito como estratégia de negócio, né? Nós temos um DNA por ter nascido e ser uma instituição financeira cooperativa, de estar próximo dos associados. Nós somos todos sócios, né? Nós como colaboradores e como associados, tu também, né, Jean, como associado do Sicredi. Pode até compartilhar a tua experiência conosco, mas o objetivo da empresa é, ao contrário de outras instituições, né, que estão indo para canais apenas digitais, dependendo do público, a gente quer ter realmente presença física. Quanto mais a gente entende os associados, né, mais nós conseguimos trabalhar junto e gerar soluções e resultado para a cooperativa, que nos nossos diferenciais é essa divisão do resultado para os próprios associados, né? Então, quando a gente está num banco tradicional, a gente tem a gama de produtos e serviços, mas nós não temos uma participação ativa tanto nas decisões, né? Porque não somos sócios, quanto na participação de resultado. Então, dentro do Sicredi, eu acho que o que se salienta muito é esse olhar genuíno para o associado, né? Nós estamos ali, os produtos são soluções. No decorrer do tempo, como o Matheus colocou, né, a gente cresceu muito e isso fez com que hoje nós somos uma instituição completa em relação às soluções, a gente brinca, né, desde o Pix até o seguro da casa, até o investimento, o crédito, quer dizer, tudo que se precisa hoje de um banco, o Sicredi traz, e esse resultado que é gerado pela nossa utilização dentro do Sicredi, né, como associado, ela é devolvida parte disso para o próprio associado como distribuição de lucro, né? É um famoso plus a mais, né? Então, tu recebe uma receita aí no final do ano em relação a isso. E um outro diferencial muito grande que é a forma como a gente atua nas economias locais, né? Então, a gente tem... a gente faz parte de vários projetos sociais. Um dado muito interessante que até é pouco divulgado dentro do sistema no decorrer dos anos, o Sicredi já contribuiu mais para o social do que o próprio Criança Esperança. Olha só. Então, são dados assim, né? Nós aqui, por exemplo, a região metropolitana, e eu acho que principalmente nesse momento que a gente passou por a questão toda da calamidade, da enchente, né? Esse ano a gente colaborou com quase R$1 milhão em vários projetos. Então, quer dizer, como a gente transforma a nossa economia local, né? Isso é uma característica do sistema financeiro cooperativo. Nenhuma outra instituição, né, claro, tem suas fundações e, né, e fazem contribuições de outra forma, mas não com essa divisão de resultado gerado por nós mesmos como associados, né? Então, acho que eu salientaria esses dois pontos como grande diferencial. E isso acaba, vocês como especialistas na área, acaba gerando uma segurança, né? Porque essa participação efetiva do Sicredi lá dentro do bairro, né, na cidade, todas as pessoas elas acabam observando isso, né? E a minha pergunta agora a respeito é a presença de vocês aqui, qual é o olhar do Sicredi, né, nas tendências econômicas que a gente pode ver assim de uma forma que às vezes a população demora um pouquinho para observar, o empreendedorismo demora um pouquinho, mas o que vocês observam internamente e que depois acaba se refletindo externamente na economia. Não, perfeito. Quando a gente olha, né, realmente a questão econômica e a atuação do Sicredi, quanto que isso reflete, então a gente vê, de fato, regiões onde o cooperativismo está inserido, a economia ela evolui mais. E existem estudos do próprio Banco Central que trazem esse dado, né? Por quê? Porque a cooperativa ela atua desenvolvendo uma região. Ela atua focada naquela região. O Sicredi, por exemplo, o recurso que é captado financeiro, associados que vão para investir o seu recurso, investem na cooperativa e a cooperativa trabalha em crédito dentro da própria região. Nós não podemos, por exemplo, nós temos uma área de atuação, nós não podemos atuar fora dela. Não podemos conceder crédito para empresas, para pessoas de fora da nossa região. Então, isso faz com que a região, por si só, ela se desenvolva mais. Diferente de outras instituições que atuam centralizado dentro de uma matriz, lá em São Paulo, dependendo do recurso que é aplicado aqui, vai para lá ou vai até para fora do país, né?
Então, o cooperativismo ele acaba impactando mais. Né? Consegue ver, né? O dia a dia, Exatamente. esse crescimento e esse investimento. Exatamente. Falando de juros, que é o grande vilão aí de quem quer empreender, né? De quem quer investir o seu dinheiro. Como que a taxa de juros atual afeta nos investimentos em geral e quais são as estratégias que o Sicredi oferece para lidar com esse cenário, Laura? Acho que essa é uma excelente pergunta, principalmente para esse momento, né, Jean? Então, quando a gente fala de taxa de juros no país, que é a famosa Selic, né, que é a taxa de juros ditada pelo Banco Central, a gente gosta de separar ela em duas caixinhas, né? Quando a gente olha quem está precisando, os empreendedores, né, quem está tomando linha de crédito, o juro alto, né, ele acaba te onerando um pouco mais, porque, claro, o teu custo de capital, o teu custo de recurso é um pouco mais alto. Dentro do Sicredi, a gente tem participado ativamente com várias linhas de crédito, né? Eu acho que o pessoal das agências, nós temos hoje 28 agências aí em Porto Alegre e região metropolitana do Sicredi Origens, tem todo o arsenal aí de informação para poder atender cada associado ou mesmo pessoas que têm interesse em começar a trabalhar conosco. Nós somos um dos maiores repassadores das linhas de crédito subsidiadas pelo governo. Né? Então, acho que no crédito é desafiador em relação à taxa de juros. E, por um outro lado, na parte de investimento, é maravilhoso. Né? Porque quando tu tem um juro alto, o que significa? Que o teu recurso no banco, quando bem investido, quando bem assessorado, né? E contem conosco para isso dentro do Sicredi, tu consegue realmente ter um retorno muito significativo, né? Maior em função do juro alto. Então, hoje a gente está num cenário com uma Selic de 10,75. A gente está com vários desafios, né? O Banco Central está com vários desafios em relação a conter a nossa inflação. A gente está em pleno emprego, que é chamado. A gente está com menores níveis de desemprego desde 2014. Né? São alguns dados que acabam fazendo com que o Banco Central, para conter essa inflação, esse aquecimento, aumente os juros. Então, o que a gente tem de boas oportunidades nisso, né? Normalmente, quando a gente tem um juro alto, a gente tem o que a gente chama no mercado de uma aversão à perda. O que significa isso? Para eu não fazer nada e ganhar dinheiro no juro alto, não tem por que eu correr risco. Né? E aí, dentro do Sicredi, a gente tem uma plataforma de investimentos bastante interessante, tá? Que consegue fazer uma preservação de capital para os associados, investir nesse momento de forma conservadora, que é onde a gente vai ter maior retorno, em alguns produtos, inclusive, com isenção fiscal. Então, quando a gente vai para a pessoa física, principalmente, a gente tem um produto específico que a gente é líder de mercado, né, e que a gente realmente se diferencia muito em relação às taxas, que é a LCA, que é a letra de crédito agrícola. Para quem, né, não está muito familiarizado com o termo, é um título que o próprio governo, né, isentou as pessoas físicas de investir nele, isentou o pagamento de imposto de renda. Então, só isso te traz uma economia, te traz uma rentabilidade maior de pelo menos 15% sobre os teus investimentos. Esse investimento, para te ter uma ideia, né, a única questão, não diria nem questão, mas a característica dele é que o prazo mínimo é 9 meses de aplicação. Então, tu tem ali 9 meses, 1 ano, 2 anos. E o investimento, quando a gente compara ele com o investimento que tem imposto de renda, ele chega a te pagar 121% do CDI. Lembrando que o investidor sempre procura 100%, porque o CDI ali ele anda junto com a taxa de juros, né? Então, acho que contem conosco, né, em relação a dar essa assessoria personalizada, que é o meu papel e o do Matheus dentro do Sicredi, como assessores de investimento, entender o momento de cada um e aproveitar esse cenário de juro alto para remunerar bem o seu capital. Né? Nós vamos entrar agora, pessoal que está acompanhando aí, justamente nessa forma de ajudar esse investidor a tomar essas decisões. A Laura estava falando aqui a respeito de investir, né? E agora eu vou entrar nessa questão da diferença. Quais são os riscos, Matheus, e benefícios específicos de investir em LCA em comparação com outras opções de renda fixa, como CDB e Tesouro Direto, e como que o Sicredi pode ajudar os investidores a tomar essa decisão? Porque acredito que a maior insegurança, né, de quem está começando a investir ou de quem quer trocar, né, remover os seus investimentos de uma carteira para passar para outra, e é aí que entra o que vocês vão
com a experiência, né, de entender todo o mercado, de como que está andando a situação, para ajudar esse investidor a tomar a melhor decisão. Como é que funciona na prática isso aí? Conta para gente. Perfeito. Um primeiro ponto super importante é a gente, de fato, entender o momento em que estamos, né? O momento econômico em que estamos. A Laura já apontou bem, nós estamos em um cenário de juros elevados em Brasil, né? Quando a gente tem juros elevados, então nós temos o nosso dinheiro, o nosso investimento rentabilizando bem, sem a necessidade de correr riscos, né? Perfeito. Então, até para o próprio empreendedor, né? Muitas vezes ele deixa de fazer um investimento no seu negócio porque o mercado está com uma insegurança grande e acaba mantendo o recurso aplicado por um período maior. E diante disso, né, aonde aplicar? Então, a gente tem dentro do mercado financeiro os investimentos em renda fixa, onde eu contrato uma taxa por um prazo. E isso me traz uma maior segurança, né, para o meu investimento. Com juros elevados, essa taxa costuma ser maior, então o meu capital está rentabilizando de uma forma melhor. Ok? Dentro dessas possibilidades, aí entra o teu questionamento. LCA comparado com CDB, comparado com Tesouro Direto, que também é algo muito procurado por investidores. Qual é o diferencial? A LCA é um investimento isento de imposto de renda. Como esse investimento, a instituição, o Sicredi, por exemplo, ele vai aplicar em créditos para o agronegócio, então todos os investimentos são feitos dentro dele, acabam sendo incentivados, acabam sendo isentos de imposto. O CDB, não, o CDB vai em outras linhas de crédito que não são incentivadas. O Tesouro Direto é uma captação do governo federal que também tem imposto de renda. Então, a LCA, por ter a isenção, potencializa o rendimento, né? Qual é o risco de uma LCA? Baixíssimo. Porque eu, como investidor, eu não estou diretamente emprestando para um produtor rural, por exemplo. Não, eu estou aplicando na instituição, no Sicredi, nesse caso, e o Sicredi que vai fazer a gestão desse recurso, aplicando em linhas de crédito rural. Então, eu tenho a segurança do Sicredi, que hoje é uma instituição com a melhor classificação de risco do mercado, né? Nós temos um risco muito baixo, né? Baixíssimo. Nós temos uma estrutura de volumes financeiros também super saudável, super positiva. Isso, então, dá uma segurança para o investidor de investir com isenção de imposto de renda, o que potencializa os rendimentos, né? Fazendo uma analogia, tá? A Laura pontuou anteriormente. Então, uma LCA com uma equivalência a 115%, 121% de CDI. O que representa isso? Se eu contrato uma LCA com uma taxa de 100% de CDI, por exemplo, tá? Esse 100% ele já é isento do imposto. Eu vou receber efetivamente esse 100%. Agora, se eu contrato um CDB ou um tesouro que paga esse 100%, no final da linha, quando eu resgatar ele, eu vou pagar o imposto de renda, então o meu rendimento vai ser menor, né? Então, para que eu encontre algo que me entregue os mesmos 100% líquido final, eu preciso, na verdade, encontrar algo que pague 115%, 120%, que aí descontado o imposto fecha no mesmo valor. Qual é o ponto, né? Eu tenho LCA hoje com essas condições dentro do Sicredi, com taxas de 98% até 100%. Agora, um CDB que me pague 115%, 120%, é super complicado de encontrar. E se eu encontro, geralmente é de alguma instituição que tem um risco por trás, né? Então, não é algo que gere uma segurança para o investidor da mesma forma que a LCA proporciona. Como que vocês observam o perfil do gaúcho para investir nesses... Claro, tem uma história de 120 anos, né? Mas dentro do que vocês acompanham, como é que está sendo o perfil desse gaúcho, dessa gaúcha para investir? Muito bacana essa tua pergunta. Até eu morei bastante tempo, sou de Porto Alegre, mas morei bastante tempo fora, né? E voltei para Porto Alegre fazem 2 anos. Adoro aqui a nossa terra, a nossa região.
E a gente nota muito, assim, a gente tem muito esse espírito empreendedor, né, no Sul. Então, acho que a gente lida muito com os associados, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Quem é empresário, quem tem seus pequenos negócios, sua microempresa, já tem o seu risco no seu negócio, né? Então, busca muito nos seus investimentos, nas suas sobras, independente de valor, né? Eu acho que isso é muito importante pontuar. A gente está aqui para atender todos os públicos, né? Acho que isso é uma característica do Sicredi e da mesma forma, né? Com as mesmas taxas, com os mesmos benefícios, digamos assim. E acabam buscando na sua reserva de valor, na sua reserva de valor a longo prazo, essa segurança com baixa volatilidade e com boa rentabilidade, né? Então, respondendo, né, já a tua pergunta, acho que tem sim um perfil conservador, um pouco nesse ciclo de mercado, que é o ciclo de juro alto. Então, a gente está sendo muito procurado, para te ter uma ideia, assim, esse ano, né, a gente vem crescendo no decorrer do tempo. Esse ano, nós, aqui na região metropolitana, a gente cresceu 30%, né, Matheus, de associados, tá? Olha Então, a só que gente legal. fechou ano passado com 100 mil associados, a gente está em 132 mil associados. A gente teve captação de investimento em números recordes também, né? LCA, fundos. Então, o pessoal tem buscado segurança. E eu acho que essa relação que a gente consegue construir no Sicredi de confiança faz com que os associados e até mesmo quem ainda não é e está chegando no Sicredi consiga abrir muita informação para nós. E quanto mais a gente conhece, melhor a gente enquadra dentro do perfil. Então, eu te diria que hoje a maior parte dos nossos associados tem um perfil, e aí acredito que dos gaúchos dá para, não sei se dá para generalizar, né, mas para usar como exemplo a nossa experiência, acaba sendo mais moderado e conservador. Existem também os agressivos, né? Claro, sem dúvida mais nenhuma, ousados. os mais ousados, digamos assim. E eu acho que o interessante é que a plataforma do Sicredi de investimento está preparada para atender todos os perfis. Então, a gente tem da LCA, né, do CDB, que no caso nosso é RDC, por ser cooperativa, mas, né, se equivale, que são títulos mais conservadores e que nós acreditamos ser mais benéfico nesse momento, quando a gente olha a poupança de médio e longo prazo para os associados. E a gente tem home broker, ação, fundo imobiliário. Então, depende do gosto do freguês, né? Acho que a gente tem a plataforma para atender a todos os perfis. Porque é exatamente, né, Matheus, nesse atendimento, vocês como especialistas da área, essa conversa, né, para entender de forma minuciosa aí esse investidor, que vocês vão aconselhar ele no melhor caminho. Como a Laura falou, sabendo se ele é mais conservador, se ele é mais moderado, se ele é mais agressivo, né, se é mais ousado. Esse análise é vocês que acabam contribuindo para tomar essa decisão. Entendendo até propriamente o objetivo dele, né? O que ele pretende fazer com aquele recurso? É algo que ele pretende conquistar, que ele pretende adquirir, é algo no curto prazo, é algo mais de longo prazo, né? Que ele de momento, só tem como objetivo rentabilizar da melhor forma aquele investimento. Então, entendendo primeiramente o objetivo, né? Aí também conhecendo o perfil, a tolerância a risco, se ela não existe, né? Se é algo extremamente conservador ou se aquele investidor ele espera uma rentabilidade maior e tolera um risco por isso. Então, conhecendo, conversando, né? A gente vai extraindo as informações necessárias para poder, de fato, sugerir uma aquilo anamnese, que faça mais profundo. sentido. Exato. Bom, vamos lá então. Vamos para mais uma pergunta aqui que interessa muito, que é a questão de carência. Quais são os prazos de carência de investimento para investimentos em LCA no Sicredi? E considerando o cenário econômico atual, quais os mais indicados, Laura? Perfeito. Então, assim, a LCA, né, como eu comentei, assim, ela é regulamentada pelo governo, essa isenção fiscal, né, como a maior parte dos investimentos, e por isso ela tem um prazo mínimo regulamentado de 9 meses, 276 dias, né? Nós emitimos LCA para 9 meses, que pagamos 98% do CDI, que equivale, né, se a gente faz aquela equivalência de taxa que o Matheus também comentou anteriormente, isso vai para 121%. Para um ano, estamos praticando 99%. Para 2 anos, é 100% do CDI.
Temos outras alternativas também que são relativas a fundos de investimento, até mesmo fundos que investem em tesouro direto, o nosso próprio CDB, que é um RDC, né, por ser cooperativa, que aí sim tem a liquidez diária ou a liquidez em D+1. A gente tem convidado muito os associados, né, a fazer um pensamento escalonado. Então, assim, nós no Brasil, a gente tinha, principalmente quem já tem mais tempo aí, ou de mercado, né, e de empreendedorismo propriamente dito, acho que a gente viveu vários ciclos econômicos mais turbulentos do que a gente vê hoje. E a gente tinha aquela cultura de querer o recurso no D0. Eu quero meu dinheiro hoje. Se eu quiser sacar, eu quero estar com ele disponível. Quando a gente está nesse ciclo econômico de taxa de juro alta, a gente acaba, quando abre um pouco mão da liquidez de parte do valor, a gente acaba remunerando isso muito bem. Tu sai do 100%, né, digamos, de remuneração, 100% do CDI, vamos colocar aí para facilitar a conta esses 10,75 no ano, menos o imposto de renda, se tu consegue escalonar um pouquinho o volume que tu tens, tu te livra desse imposto de renda, né? Então tu acaba ganhando os 10,5 e a curva de juros tá indo para casa de 11,5, tá? A gente imagina que março, ano que vem, esteja 11,5. Então, simplificando esse pensamento, né? E até faço uma provocação para quem está nos ouvindo, né? De repente pensar na sua cesta, né? Pensar ali na sua reserva de valor e ver assim, olha, o que eu preciso para 6 meses, para um ano, que é a minha reserva de emergência, se, né, acontece alguma coisa, enfim, comigo, com a minha família, eu preciso daquele valor. Aquilo ali, acho que é saudável a gente ter com uma liquidez imediata, né? Até para ficar tranquilo. O que eu posso abrir mão um pouco disso, né? É 10%, é 20%, é 50%, aí vai depender, de novo, né, muito de cada um, né? Acho que o Matheus colocou muito bem. O nosso papel como assessor de investimento é entender as realidades, né, e ajudar o associado a pensar nisso. Mas para dizer, olha, se eu consigo abrir mão um pouquinho desses 9 meses e pegar realmente um instrumento, uma aplicação extremamente segura, sem volatilidade, que corre taxa de juros num cenário de alta, eu vou conseguir no meu bolo total rentabilizar bem melhor essa posição, né? Então acho que a gente fica muito com essa questão do pensamento escalonado, né? E tentar se desprender um pouco para quem pode, claro, quem tem essa possibilidade, né, financeira nesse momento, de segurar um pouquinho. Então, é 9 meses, 1 ano, 2 anos, 98% do CDI, 99% e 100% na LCA, e fundos que rodam aí entre 102% e 106% do CDI. Só uma coisa importante, já que eu acho que eu não destaquei anteriormente. Em relação a outras alternativas de investimento, né, do que a LCA, a LCA não tem taxa de administração, não tem taxa de custódia, não existe nenhum custo para o associado, tá? É realmente remuneração líquida de imposto. Nós temos uma característica no Sicredi, por ser uma instituição financeira cooperativa, que as nossas taxas de investimento, as taxas de administração, que muitas vezes tem em fundo de investimento, tendem a ser menor do que as taxas de mercado. Então, tudo que tu investe no Sicredi, né, além de voltar aquela sobra para ti pela tua participação de investimento, a gente também tem uma administração mais baixa, o que acaba refletindo numa melhor performance dentro dos fundos. Então, fica a dica de falarem conosco para poder entender, né, a situação aí de cada um. Um pouquinho melhor de tudo isso. Exato. Vamos lá, Matheus. Falando de diversificação de carteira, né? Para poder alcançar um meio de investimento em LCA pelo Sicredi, quais outros ativos podem ser combinados para maximizar os retornos desse investidor? Perfeito, Jean. A Laura apontou super bem agora, né? Então, outras alternativas que nós temos, e hoje a gente vem trabalhando muito, por exemplo, com fundos de investimentos para essa diversificação, né? Então, a gente despertar no investidor a consciência de que o investimento dele não precisa estar 100% alocado em um único ativo. Não precisa estar tudo, né? No Brasil se tem a cultura, né, do CDB, da poupança, né? Não precisa estar tudo em uma única classe. A gente pode diversificar. Então, entendendo, né, a necessidade de liquidez, a necessidade de uma reserva de emergência, o quanto que é necessário ali dentro, o quanto que ele precisa para eventualmente conquistar algum objetivo no curto prazo, e o excesso
Bom, aí a gente vai buscar a melhor alternativa de rentabilidade, que hoje é por meio de LCA. Então, para a minha parcela de liquidez, vamos trabalhar com fundos. Ou com algum CDB, né? No nosso caso RDC, que tenha liquidez, que dê esse conforto, essa segurança de que eu precisando a qualquer momento eu vou ter ali a possibilidade de utilizar aquele recurso. E o excesso, aí eu potencializo por meio de LCA, onde que eu de fato vou ter a melhor rentabilidade líquida. E, ok, isso dentro de um olhar mais conservador. Para quem tem um perfil moderado, para quem tem um perfil arrojado, nós temos diversas outras alternativas também. Com fundos multimercados, com fundos de ações, né, com fundos até dentro de renda fixa, mas que vão num olhar um pouco mais arrojado, né, que vão trabalhar com dívidas de empresas, tem um portfólio mais amplo que daí, no individual, no particular, a gente pode conversar mais a fundo. Mas acho que é importante trazer essa consciência por perfil e, de fato, por objetivos, né? Fazendo uma combinação entre LCA, entre fundos de renda fixa de alta liquidez, para que o investidor possa, de fato, ter a carteira mais adequada para aquela particularidade dele. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta minha para os dois, né? Que quero a opinião e a visão de vocês nesse sentido. Se ouve muito falar, né, de educação financeira, coisas que a minha geração não pegou, né? A gente vê o resultado aí, quase 70%, ou um pouquinho mais de 70% da população endividada. Como que vocês observam, né, analisando ali a situação dos jovens, dessa gurizada, essa meninada aí que vem, né, já com o avanço de toda a tecnologia da internet, já tem, às vezes não tem na escola a questão da educação financeira, mas tem inúmeros canais, como hoje, né, nós estamos tratando aqui na CISI a respeito de uma educação financeira, de investimento. Como que vocês observam dentro do Sicredi esse investidor jovem? Como que vocês estão analisando essa chegada, né, desse investidor que está preocupado, né? Ali tem os seus 18 anos, 20 anos, coisa que outrora a gente não percebia, mas não, eles estão interessados, eles querem investir, eles estão começando a separar ali o seu porquinho, né, as suas moedinhas e vão. Como é que vocês observam essa questão aí? Hoje se tem um acesso à informação muito mais rápida do que propriamente no nosso tempo, né? Então a gente vê de fato os jovens muito antenados, né? Buscando informações de alternativas de investimentos, né? De criptomoedas, de ações, de diversas outras possibilidades. Então é uma característica realmente desse público mais jovem. Isso traz também uma tendência de uma saúde financeira melhor. Legal. Né? Então, o Sicredi, até a gente pode falar, sugiro que aquela hora traga um pouco mais de informação sobre isso, mas o Sicredi promove isso não só para os jovens, mas promove para toda a base de associados, até em empresas, em entidades também, uma formação a respeito disso, né? Mas sim, é algo que tem mudado, tem se alternado e a gente vê como um grande potencial e algo positivo na nossa realidade, né? E aí, Laura? Concordo 100% com o Matheus, né? Inclusive até no Ministério da Educação foi aprovado, né, uma cadeira de educação financeira nas escolas. Eu sei que tem algumas escolas públicas que já adotaram, né? Então, na realidade, existe essa preocupação de uma formação melhor, né? De todas as gerações que estão vindo aí, mais jovens, como tu falou, eu também. Eu peguei isso muito em casa, né? Pelo comportamento dos meus pais e pelo como eles nos passaram os valores e tal. Mas a gente não tinha isso, né? A gente não tinha. Enfim, não tinha esse acesso, nem pensava nisso, né? Na nossa infância ou talvez na nossa adolescência. Então, eu concordo com o Matheus nesse sentido. Eu vejo, assim, uma melhora de uma consciência, né? De como se administrar as suas finanças independente do tamanho do bolso. Como que nós, como instituição financeira cooperativa, entramos aí, né? Como a gente comentou anteriormente, o nosso objetivo é estar de mão dada para o associado, construindo um relacionamento de longo prazo com esse olhar genuíno mesmo. Então, dentro das nossas atividades sociais, que são geridas, e algumas maiores são inclusive da Fundação Sicredi, né, que engloba todo o sistema do Brasil inteiro,
Uma delas é a educação financeira. A gente fez há pouco tempo, inaugurou aí um lugar de uma experiência, né, com a Turma da Mônica ali no CAS, na CIS Brasil, onde a gente recebe muitas crianças, né, as escolas podem se inscrever, podem ter famílias que queiram levar as crianças, né, os seus filhos. O recomendado aí, acho que é de 5 a 10, 9 anos, 9, 10 anos, tem que se inscrever pelo site do Sicredi, mas é um primeiro contato com a educação financeira de uma forma bem lúdica. Então, é uma ação, né, que está disponível para a população como um todo. E a segunda é a educação financeira em loco mesmo, né? Então, a gente tem um programa de educação financeira onde os nossos associados, por exemplo, pessoas jurídicas, a gente tem muito associado com folha de pagamento conosco, nós temos o preparo isso é feito por uma equipe que não sou eu e o Matheus, né? Mas as próprias agências onde os associados têm conta vão até a empresa para passar esse conhecimento para os seus funcionários, para os filhos dos funcionários e muitas vezes nas escolas também. Então, a gente concorda contigo que é muito importante. A gente está num momento acho que num ponto da curva de inflexão aí para melhorar isso. E a gente, como empresa, está junto, né? Está junto com a população para que cresça ou que tome crédito de uma forma saudável, né? Quer dizer, trazendo essa visão do que é saudável para uma vida financeira de construção e prosperidade. Muito legal. A longo prazo. Bom, voltando aqui para a parte técnica, né, da coisa. Matheus, além do LCA, né, quais são as outras alternativas interessantes para se investir hoje, atualmente no Sicredi? Pontualmente, hoje nós temos um portfólio completo, né? Como a gente já trouxe anteriormente, para todos os perfis. Então, desde LCA, fundos, RDCs, aí nós temos um produto característico que é o Sicredi Invest, né? Grande parte dos nossos associados já conhecem. Previdência privada, em todos os formatos. Home broker para pessoa física, essencialmente para pessoa física, para que possa acessar a Bolsa de Valores, né? Mas hoje, pontuando, tá? E até para a pessoa jurídica também, né? Para aquele associado que é empreendedor, que tem o seu negócio. E aí a LCA ela é super interessante, mas exclusivamente para a pessoa física. Na PJ, nós temos um cardápio de fundos muito interessante. Então, destaco, né, essas duas possibilidades dentro do Sicredi, LCA e fundos de investimentos. Perfeito. Laura, a gente conversou bastante aqui sobre várias questões a respeito do investimento, mas o que tu pode destacar assim como um dos principais diferenciais de investir no Sicredi? Nós, em primeiro lugar. Nossa. Eu acho que assim, eu digo nós no sentido dessa visão única, né? Eu acho que eu vim de mercado financeiro, trabalhei em grandes bancos, trabalhei em corretora, né? E essa diferença do Sicredi, né? Não querendo ser repetitiva, tá, gente? Mas desse olhar genuíno para o associado, ela é real, né? Então, acho que o grande diferencial é tu ter certeza que tu tem confiança em quem tá te ouvindo, em quem tá te atendendo, para te dar atenção e para buscar não um produto, uma solução porque é importante pro associado, né? Então, eu acho que isso hoje em dia é o maior diferencial. Por quê? Porque no mercado financeiro, a gente tem plataformas de investimento que muitas vezes são commodities, né? Elas são... E eu acho que no mundo, até em outros produtos, também é assim. Não vão se diferenciar tanto, né? A gente tem um diferencial muito grande na taxa da LCA, realmente, tá? A gente está bem acima do mercado, então isso é um produto que realmente a gente tem ofertado com muito diferencial de retorno, em função do nosso DNA de negócio, né? Do lastro da LCA proporcional ao agro. Mas essa questão do atendimento, de saber que não vão te empurrar um produto, que não tem uma meta por trás, que tu tem que bater e aquilo ali vai garantir teu trabalho e por isso eu tô te oferecendo determinada coisa. Isso eu te diria, já que esse elo de confiança que é construído dia a dia com os associados e que nos faz crescer dessa forma galopante, né? É o nosso maior diferencial. Eu gostaria de fazer uma contribuição, tá? Vamos lá. Nessa semana, eu não lembro exatamente qual dia, saiu o resultado da pesquisa das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.
pela GPTW. O Sicredi foi eleito a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Uau! Na classificação de empresas que têm acima de 10 mil funcionários, né? 10 mil colaboradores. E por que isso, né? Por que o Sicredi foi eleito, né? E isso tem vários fatores, mas acho que o principal está na nossa essência. A nossa essência, como a Laura apontou, o interesse genuíno pelo associado, o interesse está muito ligado com o nosso propósito, que é tornar as sociedades mais prósperas, as comunidades onde está inserido mais próspero. Então, existe uma conexão muito grande de valores, né? Da empresa com os seus colaboradores, com os seus associados que fazem parte, né? Então, tem um ciclo, tem uma conexão, tem realmente uma relação... A percepção das pessoas, né? Muito grande. É imediato. A gente vem tratando, né? Relacionamento, né? Relacionamento em qualquer lugar, né? Se fala em relacionamento. As outras instituições também promovem o relacionamento. Mas se tem um interesse por trás, né? Se tem algum interesse geralmente lucrativo por trás. Nós não vamos trabalhar de forma sustentável. A gente precisa preservar essa instituição. Mas com um interesse genuíno em atender melhor o associado, e isso, consequentemente, vai gerar um resultado no nosso negócio, né? Então, gostaria de fazer essa contribuição. Acho que é uma conquista nossa, né? Em nível nacional, e isso também acaba destacando ainda mais o Sicredi no país. Vamos para mais uma aqui, então. Futuro e tendências. Como vocês enxergam o futuro das cooperativas de crédito no Brasil e no mundo? E quais as tendências que o Sicredi está acompanhando? Perfeito. O sistema cooperativo é muito antigo no mundo, né? Acho que como o Matheus comentou lá atrás, a gente nasceu aqui em Nova Petrópolis há 120 anos atrás. E eu digo que o sistema cooperativo, ele é história e ele é tendência. Porque se a gente olha os grandes países, né, desenvolvidos, Finlândia, pega os nórdicos lá, né? São países que muitas vezes têm 60%, 70% do seu mercado financeiro gerido, digamos assim, né, por instituições financeiras cooperativas. A gente é muito feliz que abram, que às vezes nos perguntam, mas vocês estão com muita concorrência. A gente fala, gente, a gente quer que todo mundo cresça no sistema cooperativo. Porque o poder de transformação e de consciência que se tem nesse tipo de sistema financeiro traz mais prosperidade para as regiões. Então, além do que a gente espera, né, do governo, enfim, do que a gente espera que toda a malha pública aí faça por nós, né? Nós, quando nos associamos numa instituição financeira cooperativa, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa característica muito, né? A gente tem muita coisa relacionada a isso, ao agro, relacionada à parte de móveis, mobiliário, agora me fugiu o termo. Como é que é? As cooperativas de produção, inclusive. De produção. Então, quer dizer, isso gera o quê? Assim, aí até a gente tem dados bem interessantes, né? Gera mais emprego, né? Gera mais consciência em toda a cadeia produtiva. Gera mais lucro, gera mais resultado para a própria região onde ela está inserida, né? Então, a gente vê o sistema cooperativo como tendência. Eu acho que a gente está vivendo um mundo, e até entrando naquele gancho das gerações que tu falou, né? Da educação financeira, de muito mais consciência, né? Do que faz sentido para o mundo em relação desde o teu lixo até onde é que tu está consumindo, né? E isso vem muito em linha com o nosso DNA de empresa, com a nossa forma que a gente desenvolve, né? Que é desenvolver a economia local, manter o resultado na economia. Isso é uma característica do Sicredi, tá? Eu acho que nem todas as instituições financeiras cooperativas têm a mesma governança, né, do Sicredi, até pelo nosso histórico, pela nossa maturidade como empresa. Então, isso faz com que, realmente, a gente seja uma tendência. Acho que não é à toa que os sistemas cooperativos, e aí eu falo do Sicredi, de vários outros, né, estão crescendo, que a gente vê mais placa na rua, a gente vê os bancos tradicionais diminuindo o escritório e as cooperativas aumentando, né? Porque realmente acho que a gente é tendência, e nós no Sicredi temos objetivos bem audaciosos em crescimento, né? Então hoje a gente já vem crescendo muito, estamos ganhando market share aí dia a dia,
né, na região metropolitana, principalmente, né, que eu acho que é um desafio diferente da região do agro. E a gente espera aí, em 2030, a gente está trabalhando, crescendo e trabalhando muito no dia a dia para isso, para ter na casa de 30% de market share na região metropolitana. Show de bola. Então, acho que somos história e somos tendência, né? Não sei se o Matheus tem alguma coisa aí. Essa tendência de crescimento de share é talvez o nosso objetivo agora, dentro de um planejamento estratégico, né, para os próximos anos. Então, é conquistar realmente um espaço expressivo dentro das cidades onde nós estamos. Temos muito espaço para isso. Temos uma tendência grande e isso tende a gerar também maior prosperidade nas regiões. Era exatamente isso que eu ia colocar para ti. Quais são os planos do Sicredi para os próximos anos, principalmente em termos de expansão e dos novos serviços? Nós temos dentro do nosso planejamento uma busca por crescimento de share, né? Que é a participação de mercado. Então, dentro, por exemplo, de Porto Alegre, chegarmos a 20% de share, né? Dentro de Canoas e Gravataí, que compõem também a nossa região, chegarmos a 30%. E dentro das demais cidades, aí, englobando, por exemplo, aqui Esteio, 40% de share da cidade. Isso já num prazo... Dos próximos 5 anos. Dos próximos 5 anos. Isso, exatamente. Então, é o nosso objetivo referente a crescimento, né? Claro, o planejamento envolve outras esferas também, mas quanto a crescimento, nós vamos trabalhar por isso. E acreditamos que seja, de fato, bem factível. E isso é muito interessante, esse objetivo, essas metas, esses planos, né? Porque gera no investidor mais segurança do que ele está no caminho certo, porque ele quer crescer também, né? E com esse objetivo que a cooperativa tem os seus planos de crescimento, suas metas de crescimento, como o Matheus falou, de 30%, 40%, isso gera nesse investidor mais tranquilidade. Poxa, eu estou no caminho certo, me aliando, né, numa aliança, numa união de crescimento. Perfeito. Então, se a empresa quer crescer, então eu estou no caminho certo. Se eu quero que a minha empresa venha crescer, se eu quero que a minha loja, o meu comércio venha crescer, então eu vou investir o meu dinheiro numa cooperativa que também está com o objetivo de crescimento. Perfeito, é isso aí. Traz mais segurança, traz mais confiança, né? De algo que realmente tem uma robustez e também um ritmo de expansão. E a última pergunta que eu tenho aqui é: onde fica a agência? A gente conversou, o pessoal quer entrar em contato, quer atendimento, quer ligar, WhatsApp, site, né? Que é o atendimento tete a tete, como a gente chama, né? Como que esse associado da CISI e todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube podem acessar? Já a gente tem, como a gente trouxe anteriormente, 28 agências, além de Porto Alegre, mais 8 cidades da região metropolitana, né? Em Esteio, nós temos a nossa agência aqui na esquina aqui da avenida principal, da Padre Felipe, aqui com acho que é Presidente Vargas. Presidente Vargas. Isso, bem na esquina ali tem uma loja e na sequência já a agência, né? Então, com uma estrutura muito boa, tá? Com espaço para sala de reuniões, que os nossos associados podem utilizar, alguns utilizam, né? E um atendimento com privacidade também. Então, para quem busca um contato mais pessoal com a nossa equipe, com os gerentes, então podem chegar diretamente ali e com certeza vão ter uma ótima atenção. O nível de satisfação dos associados com essa agência aqui é muito alto, então tenho certeza que serão muito bem atendidos. E dentro da região metropolitana são 28 agências. 28. Isso. E só agregando, né? Acho que também quem gosta de ser atendido de forma digital, né? Ou quer tirar dúvidas. Então, assim, tanto pelo aplicativo quanto pelo site, a gente tem o atendimento inicial via chat, né? Então, tu consegue entrar ali no WhatsApp e fazer a tua conversa e tirar as tuas dúvidas. Nas agências, né? A gente tem... Todo o time tá incrível, assim, de atendimento, né? Tanto o pessoal de atendimento ali num primeiro momento, e aí tem as segmentações de pessoa física, pessoa jurídica, agro. Então, dentro das 28 agências, a gente está à disposição também no próprio site, quem tiver dúvida, né? Qual que é a agência mais perto, tem um mapinha ali que tu coloca o teu endereço, ele já te dá a própria agência mais perto, já facilita quem quiser fazer um primeiro contato na agência. Então, acho que a gente consegue atender os associados de todas as formas hoje, né? O presencial e a parte mais digital, né? Somos como é que é? Fisital. Fisital.
Antes de encerrarmos aqui, né, quero aproveitar para deixar um espaço para vocês dentro do assunto ainda. O que vocês gostariam de ressaltar, que talvez a gente se passou, que vocês acham que é interessante colocar para nossa audiência? Eu acho que assim, como último recado, né? Primeiro agradecer aí o tempo e agradecer a oportunidade de a gente estar aqui dividindo com vocês. Realmente, acho que todos nós usamos, né, instituições financeiras, é inerente à vida praticamente, né? Contem conosco, contem com o Sicredi, né? A gente tem mais de 300 soluções financeiras. O nosso DNA é realmente querer que os nossos associados cresçam e ser ali um assessor, né, em todos os sentidos, tá? De crédito, a seguro, a Pix, a maquininha de cartão, enfim, todos os produtos. Nós investimos na economia local, a gente torna, né, como empresa, a gente torna o nosso dia a dia da população melhor. Então, e temos as taxas mais competitivas, tá? Eu e o Matheus, a gente está à disposição para fazer reuniões através das agências, para olhar caso a caso, né? Esse é o nosso trabalho de dia a dia. E vem para o Sicredi. Acho que esse é o recado final aí que eu gostaria de deixar. Perfeito. Matheus? Eu também gostaria de agradecer, primeiramente, o espaço aqui, né? Eu acho que é super interessante a parceria, a conexão que o Sicredi e a CISI possuem, né? A gente até conversava um pouco antes aqui de iniciar. Então, e o Sicredi busca esse espaço nas cidades. Então, eu trabalhei já um período na cidade de Viamão, também com uma parceria grande entre o Sicredi e as entidades de lá. E é o interesse, né? É a busca do propósito de tornar a sociedade mais próspera. É a nossa principal razão de atuar. Então, temos 300 soluções, temos um time super qualificado, um time dedicado, temos participação no resultado, temos condições competitivas, né? Basta entender qual é o perfil financeiro daquela pessoa. Então, entendendo a necessidade, o que ela utiliza? Eu uso só um cartão de crédito, eu uso um cartão e alguma linha de crédito eventualmente. Uso cartão e eu não uso crédito, eu tenho sobra. Então, eu aplico o meu recurso, né? Quais são as soluções financeiras que são do meu dia a dia? Tudo isso que eu puder direcionar e contratar via Sicredi, eu vou estar contratando com uma instituição que é minha. Perfeito. Então, tá ali o diferencial, né? Tá aí um dos principais diferenciais. No final do ano, a receita que aquilo ali gerou dentro da instituição, uma parte retorna para mim. Então, eu posso estar utilizando aquele recurso, enfim, tem outros fatores. Então, essa conexão, ela é super válida e gostaria de reforçar, né? A Laura já apontou, nós, como assessores, na frente de investimentos, nós estamos 100% disponíveis e dentro das nossas agências também, nosso time de gerentes, aí com as 300 soluções disponíveis totalmente para atender o associado e quem ainda não é associado, né? Que passa lá para tomar um café, para conversar e conhecer Como um pouco a Laura melhor. disse, vem para o Sicredi. Vem para o Sicredi. Então, muito obrigado. Em nome da CISI, quero agradecer aí a participação de vocês, deixar as portas do estúdio abertos aí para novos bate-papos aí pelo nosso podcast. Acho que é muito interessante. Quem ganha com tudo isso, né, é a audiência, que o pessoal gosta de buscar informações, né? A CISI, uma grande parceira, o Sicredi, um grande parceiro também em grandes projetos aqui com a nossa instituição, nossa entidade, e desejar, né? Como a Laura falou, como o Matheus falou, que a nossa comunidade continue prosperando, continue crescendo, independente de quaisquer que surjam aí as dificuldades, mas que a gente consiga sempre empreender, crescer e continuar prosperando. Quero agradecer, então, ao Matheus Lopes e também a Laura Azevedo, assessores de investimento do Sicredi Origens. Muito obrigado pela participação e um grande sucesso aí para todos nós. Obrigada, Jean. Lembrando que o podcast de hoje com o oferecimento de Assise, Associação Comercial Industrial e Serviços de Esteio, Musicante, Líder Pan, Ótica Reis, Like Pets, I2DH e MD Marcenaria. Até o nosso próximo encontro.